Fala galera, eu sou a psicóloga Deise Coelho e hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre música boa, principalmente aquelas que nos fazem pensar, como é o caso da música Fica Bem, da banda Detonautas. A música de hoje é a Fica Bem, e por qual motivo é essa música? Bom, a gente vive essa pandemia há mais de um ano. Como é que anda a sua vida? Como é que emocionalmente você tem sido influenciado por tudo isso que nós estamos vivendo? E aí, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, analisando essa música maravilhosa? E para começar, ela já fala assim: ontem o mundo parou, não deu tempo nem para te abraçar. Tão de repente tudo mudou, nada estava mais em seu lugar. Bom, é exatamente assim. A gente acordou de um jeito completamente diferente do que estava um dia anterior. Foi assim que começou essa pandemia, foi assim que tudo parou. Antes você pensava que algo poderia causar tudo isso? Eu realmente acredito que se alguém tivesse nos contado sobre toda essa história anteriormente, provavelmente a gente teria achado que era teoria da conspiração, alienação, que a pessoa tinha usado qualquer coisa e não tivesse muito bem. Mas infelizmente, tudo deixou de ser importante. Trabalhos pararam, pessoas pararam sua vida, pessoas acabaram não estando mais entre nós. E assim tudo mudou. E a música segue. Na mala não há mais bagagem, não há destino para seguir viagem. A noite chega, eu peço para isso acabar. Gente, é isso. Quem de nós hoje não está pedindo para isso tudo acabar? Quem de nós não quer voltar a ser livre, a abraçar os amigos sem medo, a não precisar voltar porque tá esquecendo a máscara e agora eu não posso mais esquecer isso, a realmente pensar, eu quero ir na esquina, e você só vai à esquina. Então, de repente, a gente não tem mais para onde ir tranquilamente. Não há destino para seguir viagem, e isso tanto vale para quem realmente só queria uma viagem, conhecer um outro lugar, rever um lugar querido, ou até para aquelas pessoas que infelizmente perderam sua vida ao longo dessa jornada que a gente tem passado. E realmente nesses casos não há mais bagagem, não há mais como seguir viagem. E como é grande a dor das famílias que estão perdendo entes tão queridos, por falta de vacina, por falta da gente ter condições de realmente dar uma oportunidade. E afinal, quando é que isso vai acabar? Toda essa incerteza gera muita angústia, gera muita ansiedade, sem falar no intenso e profundo sentimento de impotência. E então a música segue assim: o sol saiu, saudades de te ver sorrindo. Eu gosto de te ter por perto, então fica bem. E aqui tanto vale para a saudade que a gente tá de poder viver bons momentos com as pessoas que a gente ama, quanto o desejo profundo de que elas se cuidem, de que elas fiquem bem. Ultimamente, uma das frases que a gente mais tem falado é se cuida. E se cuida em qual sentido? Em todos, no sentido mais amplo. Ele nunca foi tão grande. Porque, de verdade, a gente nunca sabia o que o dia de amanhã nos reserva, o que ele pode nos trazer. Mas agora está ainda mais claro o quanto a vida é efêmera, o quanto ela é incerta, o quanto ela é frágil. E isso nos assusta e nos faz valorizar ainda mais os pequenos momentos que a gente tem com quem a gente ama, como um sorriso, saudade de te ver sorrindo. E também o quanto torna ainda maior a frase fica bem. E ao mesmo tempo, também dá para pegar essa parte para si mesmo. Vamos pensar em mim aqui, dá para pensar fica bem, para que eu fique bem. E saudades de me ver sorrindo, sorrindo daquele jeito livre, leve, sem preocupações tão profundas e sem um sorriso carregado de tanto medo. E aí a música ainda fala assim: hoje sonhei com nós dois e os amigos na mesa de um bar. Dias incríveis que chegam depois, essa tempestade vai passar. Gente, quando é que estar com os amigos na mesa de um bar virou um sonho? E um sonho tão grande e que pode trazer tanta coisa boa. Por quê? Porque ele diz das relações, ele diz de estar com quem a gente ama e de um lugar que antes era tão simples como a mesa de um bar ser tão precioso.
exatamente pelo local? Não, pelas pessoas que estão permitidas de estarem ali, por a gente estar junto dos nossos, num lugar simples, mas vivendo dia após dia, vivendo o nosso cotidiano, vivendo uma vida em paz, leve, livre. E olha a ambiguidade, o paradoxo disso, né? Uma coisa tão simples, tão perigosa. Uma coisa que antes a gente fazia sem nem pensar muito, a gente só convidava as pessoas e falava vamos, vamos. De repente ela se torna um sonho. Por quê? Ainda é arriscado. Claro, tem locais que as coisas estão melhores, têm caminhado, mas e aqui? E no nosso país, como é que estão essas coisas? E quando nós vamos, a gente coloca alguém que nós amamos em risco ou a nós mesmos, então virou um sonho. Por quê? Porque ainda que eu vá, ou eu vou ser criticado pelas pessoas, ou talvez eu não me sinta tão à vontade nesse lugar porque ele ainda diz de um risco, e de repente vamos seguir sonhando, mas espero que isso se realize em breve. Dando continuidade, a próxima estrofe fala assim: e em casa, e sem noção do tempo, tem dias que eu fico louco. A noite chega, eu peço para isso tudo acabar. Gente, quem é que ultimamente não tem perdido a noção do tempo? Para as pessoas que realmente puderam ou tiveram que ficar enclausuradas, como é que vocês estão lidando com isso? Como é tá esse fato de ficar preso, de um dia ser exatamente igual ao outro, de não ter mais tantas coisas diferentes, de não ter a nossa rotina, aquela correria do dia a dia, ou ter pequenos símbolos de vou me arrumar para sair para o trabalho. Não, de repente está tudo amontoado. E aí, como é que vocês estão vivendo com isso? Não é simples. E em contrapartida, para aquelas pessoas que precisam sair, que saem com medo, que se veem em situações em que não é possível não estar em contato com outras pessoas. Então, a gente pensa aqui nas pessoas da linha de frente, profissionais da área da saúde, de serviços essenciais. Como é que vocês estão fazendo? Tudo isso gera muita ansiedade, gera muita angústia. Então, gente, seguindo para o final da música, independente de qual é a sua história e de como você tem vivido no meio de tudo isso que está acontecendo conosco, o ponto principal aqui é fica bem. Então se cuida e que a gente possa se ver do outro lado dessa jornada. Então cuida de você, cuida das pessoas que você ama e fica bem. Se cada um de nós ficar bem, mais de nós sobreviveremos e poderemos contar sobre como foi esse processo todo. E eu sei que essa jornada tem um preço que é muito alto. Não dá para evitar a gente sentir raiva, frustração, solidão, angústia e, diante de tudo isso, ansiedade. Por quê? Pelo medo, pela preocupação sobre como vai ser esse futuro que está cada dia mais incerto. Mas ainda assim, fique bem, se cuida. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Nos vemos aí para mais músicas boas. Um beijo e até a próxima!